E se a gente pudesse resolver um problema que levaria, sei lá, uns 10 septilhões de anos nos computadores mais rápidos de hoje, em só 5 minutos? É, realmente, é meio de pirar a cabeça, né? E esse é o potencial da computação quântica. Aliás, o Google tá dando o que falar com esse novo chip deles, o Willow. Computação quântica, pra mim, ainda parece coisa de filme, sabe? Tipo, De Volta pro Futuro. Me explica direitinho o que é e como funciona. Quebra essa pra mim. Claro. Imagina que os computadores que a gente usa hoje são tipo, sei lá, carros normais. Já os quânticos, esses são foguetes espaciais. Os dois te levam de um lugar para o outro, mas a velocidade, a escala é tudo completamente diferente, né? A computação quântica usa as leis da física quântica para processar a informação de um jeito totalmente novo, muito mais potente. E esse tal de chip Willow, o que ele tem de tão especial? Você falou em 10 septilhões de anos, né? Isso. O Google usou o Willow para fazer um cálculo, uma amostragem de circuito aleatório, um problema que um supercomputador normal demoraria 10 septilhões de anos para resolver. O Willow fez em menos de 5 minutos, mostrando o poder absurdo da computação quântica. Cara, impressionante. Mas sabe, sempre ouvi falar que esses computadores quânticos são instáveis, dão erro. Yeah. Dá pra confiar no resultado de uma máquina, assim. A instabilidade sempre foi um desafio, sim. Mas o Willow conseguiu diminuir bastante a taxa de erros conforme o número de qubits aumenta. E isso é inédito. Qubits. Qubits são bits quânticos, a unidade básica de informação na computação quântica, tipo os bits dos computadores normais, só que com superpoderes. O Google conseguiu, com o Willow, reverter a tendência de aumentar os erros quando aumenta o número de qubits. Eles projetaram o chip de um jeito que, adicionando mais qubits, a taxa de erro diminui. É um conceito importantíssimo. Está abaixo do limite, ou seja, a taxa de erro é tão baixa que fica controlável e aí dá para construir sistemas mais complexos. Então quer dizer que estamos mais perto de ter computadores quânticos confiáveis, tipo de verdade. Com certeza. Essa redução de erros é um passo gigante para construir computadores quânticos práticos e confiáveis. Imagina um avião com um motor só. Até funciona, mas é meio arriscado, né? Com 2 motores já fica mais seguro. Com 4, então, é a mesma coisa com os quips. Mas quips com menos erros, o sistema fica mais robusto, mais confiável. Entendi. Mas, sabe, tava navegando na internet e vi que nem todo mundo tá tão animado com essa conquista do Google. De um artigo de um professor, o Alan Woodward, meio cético, ele disse que não era pra gente se empolgar tanto com esse teste, porque o problema resolvido pelo Willow foi feito sob medida para um computador quântico. Que isso não significa que ele seja melhor que os computadores clássicos em tudo. Ele tem razão. Ele tem um ponto importante, sim. É bom ter os pés no chão. Né, os computadores quânticos não vão substituir os clássicos completamente. Eles têm vantagens e aplicações específicas. Pensa num carro de corrida e num caminhão. Os dois são veículos, mas cada um serve para uma coisa. Né? Os computadores quânticos são ótimos para certos problemas, como esse que o Willow resolveu. Mas para outras tarefas, os computadores clássicos ainda são melhores. Faz sentido. E na prática, para que o Willow e outros computadores quânticos servem? Qual o potencial real dessa tecnologia? Olha, as possibilidades são incríveis. A computação quântica pode revolucionar a medicina, a energia, a inteligência artificial. Imagina simular o comportamento de moléculas complexas para criar novos remédios ou baterias muito mais eficientes para carros elétricos. Computadores quânticos podem até ajudar a projetar reatores de fusão nuclear, uma fonte de energia limpa e quase infinita. Parece coisa do futuro. Mas, pensando bem, uma tecnologia tão poderosa assim também pode ser usada para coisas ruins, né? Me veio à cabeça segurança digital. E se usarem a computação quântica para quebrar códigos e roubar dados? É uma preocupação válida. Os computadores quânticos podem ser uma ameaça para a segurança digital, principalmente para a criptografia. Mas já tem gente pesquisando novos métodos de criptografia à prova de quântica. A Apple, por exemplo, está trabalhando para tornar o iMessage à prova de ataques quânticos. É uma corrida contra o tempo para garantir que a segurança digital acompanhe a evolução da computação quântica. Nossa, quanta coisa para assimilar. Então, resumindo, o Willow é um grande passo, mas ainda estamos só no começo da computação quântica, né? Exato, o Willow é um marco, mas a computação quântica ainda está engatinhando. O que vimos até agora é só a ponta do iceberg. As próximas décadas vão ser incríveis, com novas descobertas e aplicações que a gente nem imagina. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Se a computação quântica pode resolver problemas que a gente achava impossíveis, que questões éticas a gente precisa considerar. Fica essa pergunta para você, nosso ouvinte, pensar um pouco. Sem dúvida, a ética é fundamental nessa história. A computação quântica tem um potencial enorme para fazer o bem, mas também pode ser usada para coisas, digamos, não tão boas. É uma faca de 2 gumes. Verdade. E já que a gente está explorando essa tecnologia, o que mais a gente pode esperar da computação quântica nos próximos anos? Para onde essa área está indo? Essa é a parte mais legal.
A computação quântica está evoluindo numa velocidade absurda. Novos chips, novos algoritmos, novas aplicações surgindo o tempo todo. Nos próximos anos, a gente pode esperar avanços enormes na correção de erros, o que vai tornar os computadores quânticos ainda mais potentes, mais confiáveis. E também vamos ver o desenvolvimento de novos algoritmos quânticos, capazes de resolver problemas cada vez mais complexos em áreas como medicina, química, ciência dos materiais e por aí vai. Falando em medicina, você mencionou na primeira parte o desenvolvimento de novos remédios. Pode dar um exemplo mais concreto de como a computação quântica pode revolucionar essa área? Imagina usar computadores quânticos para simular a interação de um novo medicamento com uma proteína específica, sabe? Isso permitiria tratamentos mais rápidos, mais direcionados para doenças como Alzheimer, por exemplo. Hoje em dia, esse processo é super complexo e demorado, mas com a computação quântica a gente poderia acelerar o desenvolvimento de novos remédios, novas terapias, impactando diretamente a saúde e o bem-estar das pessoas. Nossa, isso seria incrível. E a respeito do acesso a essa tecnologia, será que um dia a gente vai ter computadores quânticos em casa como a gente tem os computadores tradicionais hoje? Ou essa tecnologia vai ficar restrita a grandes empresas e centros de pesquisa? Olha, é difícil prever com certeza, mas é bem provável que a computação quântica se torne mais acessível com o tempo. No começo, o acesso vai ser principalmente pela nuvem, com empresas e instituições usando plataformas de computação quântica online. Mas com a tecnologia avançando e os custos diminuindo, é possível que no futuro a gente veja computadores quânticos menores, mais acessíveis, quem sabe até para usar em casa. Seria demais ter um computador quântico na sala, né? Mas enquanto esse futuro não chega, como a gente pode ficar por dentro das novidades e aprender mais sobre essa área tão complexa, mas ao mesmo tempo tão fascinante? Tem várias maneiras de se manter atualizado. Universidades, empresas de tecnologia e centros de pesquisa publicam artigos, notícias e vídeos sobre o assunto o tempo todo. E também tem cursos online, livros e comunidades online dedicadas à computação quântica. Dá para aprender, interagir com especialistas, acompanhar as últimas descobertas. É muita informação. Mas acho que é importante a gente entender que a computação quântica não é mais coisa de ficção científica. É uma realidade que está se desenvolvendo rápido e que tem o potencial de transformar o mundo. Com certeza. É uma área que vale a pena acompanhar de perto. Quem sabe que maravilhas e que desafios a computação quântica nos reserva no futuro. Falando em A desafios, gente estava falando dos desafios da computação quântica, lembra? Quais seriam os principais, na sua opinião? olha, um dos grandes, com certeza, é a escalabilidade. Construir computadores quânticos com muitos qubits, sabe, mantendo a estabilidade, a baixa taxa de erros, é muito, mas muito complexo. Hoje em dia, os computadores quânticos ainda estão, digamos, no jardim de infância. Aumentar o número de qubits sem comprometer a performance é um desafio gigante. E que outros desafios você destacaria? Desenvolver algoritmos quânticos eficientes. Para a computação quântica mostrar todo o seu potencial, a gente precisa de algoritmos que tirem proveito de todo esse poder de processamento. Criar esses algoritmos é uma área que não para de evoluir, mas ainda tem muito trabalho pela frente para ter algoritmos que revolucionem áreas como medicina, química, ciência dos materiais. Falando em revolução, na primeira parte a gente deixou uma pergunta no ar para os nossos ouvintes, lembra? Quais as implicações éticas da computação quântica? A gente já explorou os avanços, os desafios, agora acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais nessa questão, né? Claro. Como a gente já conversou, a computação quântica tem um potencial enorme para fazer o bem. Mas, como toda tecnologia que muda tudo, ela também tem seus riscos. A capacidade de quebrar códigos de segurança, por exemplo, é algo que preocupa bastante, né? A privacidade, a segurança de dados, tanto para a gente quanto para empresas, governos, tudo isso fica em risco. É tipo abrir uma caixa de Pandora, né? Um lado cheio de possibilidades incríveis e o outro com perigos que a gente precisa ter muito cuidado. Exatamente, é um dilema ético que nunca vimos antes. Cabe a nós, como sociedade, discutir, definir regras, né? Garantir que essa tecnologia seja usada para o bem de todos e não para causar problemas. E como a gente, como sociedade, pode participar dessa discussão? Como a gente pode contribuir para que a computação quântica seja usada de forma ética e responsável? Informação e educação são a chave. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, os avanços, as possibilidades, os riscos da computação quântica. Só assim a gente pode construir um futuro onde essa tecnologia seja usada para benefício da humanidade. É isso aí. Chegamos ao fim da nossa imersão no mundo da computação quântica. Esperamos que você tenha aprendido bastante sobre essa tecnologia que promete mudar o mundo como a gente conhece. E que você tenha se inspirado a pensar sobre as questões éticas e os desafios que a computação quântica traz. A computação quântica está só começando e o futuro guarda muitas surpresas para a gente. Continue explorando, continue questionando, continue buscando conhecimento. Até o próximo.